Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GL Cast. Eu sou a Priscila e hoje a gente está aqui com o Rodrigo Rocha, técnico têxtil da Infini Têxtil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Pri. Eu que agradeço o convite, tá? Da vocês da GL, pessoal da Multiplier. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra te receber aqui, né, Rodrigo? Opa, Tantos anos de história nesse nosso mercado têxtil, parceria, né? também, com certeza. Rodrigo, conta um pouquinho para nós a tua história e como parou no têxtil, nesse nosso tão amado têxtil. Então, eu já no Rio de Janeiro, né, ainda adolescente, eu ingressei no curso do C-Ticket, né, Senai C-Ticket, e lá eu fiz a minha formação têxtil, técnico têxtil. Na época era uma formação em fiação e tecelagem plana, né? E cursei todo esse curso e já naquela época a gente percebia que a indústria têxtil no país, o sul já era extremamente forte e estava já tendo um movimento no Nordeste do crescimento. Então, para mim ficou muito claro naquela época que ou eu iria para o sul ou iria para o Nordeste do país, né? E graças a Deus eu digo hoje que eu escolhi o sul, né? E aí vim cair em Jaraguá do Sul, né? Primeiro passei, aliás, por Curitiba, ali em São José dos Pinhais, que tinha uma fiação da Artex, que é uma fiação de algodão na época, né? Isso daí estou falando em 1993, Lá vai bolinha. 94, né? Então trabalhei um período na fiação ali em Curitiba, né? E depois eu dei a sorte de cair em Jaraguá do Sul, né? Trabalhando na Marisol, né? Que foi uma baita de uma escola para mim, né? E ali eu comecei a ter a minha vivência em malharia circular. Essa escola aí, né, eu levo para a vida, né? O C-Ticket é super importante, né? Tenho bastante orgulho do C-Ticket, mas a parte industrial foi fundamental nessa minha formação. E dali da Marisol, que era produto, imagina, infantil, bebê, linha adulto, inclusive, né, mais moda, vestuário, né, eu tive a oportunidade de trabalhar depois em empresas do mercado esportivo, né, e aí esporte ativo mesmo, esporte de alto desempenho, né, na época era a Brapa Indústria Têxtil, que posteriormente a gente fez uma junção entre duas empresas e se transformou na Diclatex, na época pertencente ao grupo clássico, que hoje se chama Grupo DAS, né? E mais para frente tive a oportunidade de trabalhar no mercado automotivo têxtil, né? E agora, por fim, aí nos últimos tempos, né, já alguns longos anos, voltando ao mercado de moda, né, de vestuário, vamos dizer assim, com essa bagagem, mas aí trabalhando num molde diferente, não dentro de uma empresa, mas sim assessorando várias empresas nessa produção têxtil, né? E aí não tem jeito, aí tem que contar com a parceria com o GL, com vários parceiros aí da nossa região, né? Legal. E, Rodrigo, essa tua experiência nesses vários setores, né, com certeza aumentam a tua bagagem, eh, até para poder prestar essa assessoria, esse trabalho de técnico têxtil, porque a gente fala muito sobre teoria e prática, né? Então, o CETICT super importante, como você comentou, né? Mas a prática, né, e transitar com esses vários setores que você trabalhou, com certeza trazem essa bagagem também, né? Sim, a parte, vamos dizer, de formação, a parte acadêmica é fundamental, né? Afinal de contas, a gente está falando de um trabalho profissional, né? Então, para você entrar nas empresas, né, e você se manter, né, ao longo desse tempo todo nas empresas, né, são mais de 30 anos aí no mercado de malharia circular, né? Então você tem que ter essa base, mas isso é uma base, né? Então é o que você falou. E você passar por, né? Aí é o que eu falo, Papai do Céu foi muito bom, porque eu tive a chance de passar em vários tipos de segmentos. Então, por exemplo, uma coisa é um vestiário de moda adulto, outra coisa é uma infantil, outra coisa é um bebê, outra coisa é uma gestante, e aí se você vai para um texto técnico, né, interior de automóvel, né, um material mais técnico, o mercado de uniformização profissional, daqui a pouco você tem que ir para o esportivo, mas é um esporte tipo um fitness, ou então não, é um esporte tipo futebol,
ou é um atletismo. Então, tudo isso daí são características que a gente tem em termos de vestuário ou de materiais têxteis de aplicação, que seja, tá? E isso vai te moldando em uma série de complementos. E no final das contas, você consegue meio que sintetizar. Então, quando hoje eu penso num tecido, seja um tecido básico, seja um tecido totalmente novo, é óbvio que a gente acessa vamos dizer, esse mundo todo, né? E vamos lembrar, em cada segmento desse, né, no decorrer dessa trajetória, você esbarra com muitos especialistas e você faz uma troca muito grande. Então, é o que eu falo, a gente tem que ser muito aberto, né? A gente sempre, todo dia eu estou aprendendo, né? E eu São tenho hábito. tantas as variáveis que a gente vê no texto Demais, também, né, Rodrigo? demais. Então, a gente sempre aprende, né? É, E recicla e aprende de novo. isso aí. O texto é aquela, vamos dizer, é uma caixinha de surpresa, né? Falei contigo agora, né? Vim escutando novamente o podcast do Vandré, né? Ele tocou no assunto texto, principalmente malharia circular. É um negócio que ele nem considera instável. É um negócio meio emocional, né? A malha é uma coisa emocional. Então, assim, são muitas variáveis, mas são muitas variáveis. E não existe uma receita pronta, né? Então, por isso que eu digo, a nossa experiência, né, de qualquer pessoa dentro desse mercado, a experiência que tem, claro, atrelado a uma formação sempre que possível, né? E isso daí pode ser buscado. Um exemplo aí tá a Multiplier, né? Hoje em dia vocês têm um sistema de educação, então as pessoas podem buscar não necessariamente um técnico têxtil, um engenheiro, né? Mas as pessoas podem se aprofundar. Mas a troca e você estar presente dentro do processo e monitorando é o que vai te moldar e vai dar essa base para a gente ter um sucesso aí no decorrer do produto, da produção que a gente quer atender, né? E essa vivência também traz essa troca, né, Rodrigo? Até na última imersão que nós tivemos com o Vandré, que é a imersão da GL, Fundamentos da Indústria Têxtil, a nossa turma estava cheia de engenheiro têxtil, de técnico têxtil, gente assim, que tá já nesse meio assim há anos, como você, que vem para buscar essa reciclagem, essa troca. Meu, tô com uma dificuldade há tantos anos e não consigo descobrir, teve alguém que já teve o mesmo problema. Então essa troca sempre vai existir, né? Por conta até dessas variáveis. Sim, vai. Essa troca não para nunca, eu até hoje não paro, eu adoro vir aqui, adoro vir onde tem evento, aonde tem feira, eu procuro ir, não para, né, o pessoal vai para passear, não, você aprende muito, a troca sempre vai existir. E hoje eu vejo que o mundo ele está muito rápido, né, devido à correria do mercado em termos de lançamento, ou a questão da internet, né, acelerou muito, redes sociais, então lançamentos são muito rápidos. E o que acontece? Dentro das indústrias, o negócio, eles querem as coisas muito, muito rápido, que amadureça muito rápido. Então, imagina, se eles querem um resultado rápido, daqui a pouco aquele profissional que está vindo aqui, que está justamente sentindo falta de buscar alguma troca de conhecimento, é que no dia a dia essa velocidade não permite ele parar e fazer. Na época lá que eu comecei, por isso que eu digo, né, cada período é um período. As indústrias, elas investiam muito em trazer especialistas e a gente testava equipamentos e testava matérias-primas. Então, isso daí foi uma baita escola. Hoje em dia o tempo é outro. Hoje em dia a gente não tem 2 coleções somente por ano, né? Antes era inverno e verão, né? Hoje são 4, dependendo do segmento que você passa, vai 30 coleções, né? Tem as cápsulas, tem etc, tem etc. Então, assim, é muito veloz. Então, daí a importância da troca, né? Então, se você não escutar bastante, não prestar atenção, não olhar processo, a chance de acontecer erro é muito grande. Acompanhando todos os processos, a gente já tem esse risco, né? Imagina quando não acompanha, né, todos os processos. É isso aí, né? Rodrigo, e aproveitando,
Conta pra gente hoje como que é o teu trabalho, como técnico têxtil, né, assessorando essas empresas. O que faz, de fato, um técnico têxtil que presta assessoria para algumas empresas? Perfeito. Eu tenho, né, alguns modelos de empresas. Tem empresas que contratam, né, o meu trabalho como técnico têxtil, vamos dizer, pleno, ou seja, em vários pontos eu trabalho com eles. Então, desde, por exemplo, a avaliação de matéria-prima, que no caso de uma malharia seria o fio, entendeu? Ou a escolha desse fio até. Então, a gente trabalha às vezes até com o pessoal da fibra, né? Então, a gente já insere desde esse começo, ou seja, desde a base. Então, olhando qualidade de fio, escolha de fio, né? Depois, toda a parte de montagem de desenvolvimento de tecido. Então, a minha estilista viajou, ou eu recebi esse material, ou eu comprei uma camiseta. Então, desenvolve isso para mim. Então, toda a parte de descobrir a malha, a construção, que fio vamos colocar. Olha, eu queria sim, mas eu não queria com essa matéria-prima, eu queria de algodão. Então, a gente vê como é que a gente faz para adaptar que título que é, né? E aí toda a construção. E depois disso, entrando efetivamente, né, você tendo, obviamente, toda a parte de ficha técnica, o fio comprado, a gente entra dentro da indústria. Então, é o que eu falo. Por isso que muita gente fala, Rodrigo, você é um consultor têxtil, né? Eu respeito e eu conheço alguns consultores e, E né? falamos muito essa palavra, digo até pela Isso. GL mesmo. Mas eu me considero um técnico, porque o meu trabalho, ele só acontece dentro das fábricas, né? Eu tenho, claro, que um trabalho de planejamento, de estudo, de pesquisa, né? De controle, mas depois eu tenho que ir lá junto com o mecânico, colocar isso daí no tear. Se tem algum problema no fio, é importante eu falar com o fornecedor de fio, entendeu? Passar os critérios técnicos corretos para pontuar o que, que a gente pode melhorar, o que, que não dá para melhorar, né? E aí, principalmente no beneficiamento, né? Então, depois que isso daí saiu da malharia, a gente ia até o beneficiamento. Então, isso daí, né? Então, pensando isso num desenvolvimento. E depois tem a parte da continuidade, é o que eu falo. Você fazer um tecido não é difícil. O problema é a gente ter a continuidade industrial, né? Vocês veem aí, vocês na GL têm uma parte de desenvolvimento para mim fantástica. Acho que não se compara, é um case aí no Brasil. Vocês têm o cuidado de pegar os fios que vocês representam, que vocês fornecem para o mercado, vocês desenvolvem com maestria, com bastante técnica, uma ficha técnica, né? Quantos clientes de vocês compram o fio e depois eles querem replicar aquela receita, aquela ficha, sequência em outros? E às vezes depois nem compra mais fio de vocês, mas eles estão usando aquela mesma receita, né? E daqui a pouco começa, depois de 6 meses, um ano, o cliente vai te ligar e falar, poxa, Priscila, mas esse produto aqui está dando encolhimento alto, está dando baixa solidez, está dando peeling, né? Uma série de problemas. Mas ele esquece que não é só aquela receita que tem que ficar, ele tem que ter a manutenção. Então, depois que faz o desenvolvimento, chegou no produto, aí que começa o desafio, né? Aí é que vem o sinal, porque aí vem o pedido de fato da confecção e a gente tem que transformar aquele desenvolvimento de 120 ou 200 quilos em 10 toneladas, 5 toneladas, e ali a gente precisa de regularidade, ali a gente precisa de padrão. Então, ali depois é que é o segredo, que é o acompanhamento, de novo, repetindo aquilo que a gente faz. Por isso que eu digo para os mais novos aí que estão começando, conheça o teu produto, né? Vá em cima do produto, monitorar fase a fase, tá? Então, o meu trabalho, basicamente, ele se divide nesses dois campos. A parte de desenvolvimento, tá? Então, tem gente que me contrata para desenvolver, acompanhar o início de processo, depois ele quer tocar, né? E tem empresas que falam, não, Rodrigo, eu quero você como um técnico ativo dentro da empresa e vamos conversar. Aí tem empresa que prefere mais para o lado de desenvolvimento, tem outros que preferem mais para o lado da qualidade, né? Tem outras que preferem já um range maior, entendeu? Cada qual na sua dor, né? Cada qual na sua dor, né? E claro, e aí cada empresa tem sua estrutura. Tem empresa que tem toda uma estrutura técnica, entendeu? Então quer que eu auxilie, né, numa parte, né? Eu conheço, já tive empresas e acho isso totalmente natural. Aí sim eu considero uma consultoria, aquele trabalho de início, meio e fim. Ou seja, ele tem uma equipe, ele quer estruturar a equipe, ele me chama, aí tem um determinado tempo, a gente estima um tempo.
e a gente vai doutrinando ali o conceito para aquela empresa, né? E pela experiência que eu tenho também, graças a Deus, aquilo que eu te falei, passando por todos os segmentos que eu passei, não existe receita de bolo também igual nesse tipo de trabalho. Então, o que serve para a sua empresa não vai servir para a minha empresa, por mais que a gente seja concorrente ou do mesmo segmento, né? Mas a tua cultura é uma, a minha outra, as pessoas que trabalham lá, então são tempos diferentes, então a gente tem que se adequar, né? Então, por isso que eu digo, meu trabalho é dentro do lado técnico, mas eu preciso me adequar à realidade de cada empresa que eu trabalho. Falando até em realidade também, nesse campo do desenvolvimento, eu acredito que deve aparecer muito para você. Ah, Rodrigo, eu gostei dessa peça aqui, preciso desenvolver, preciso fazer, e não sei nem por onde começar, né? Como que começa um desenvolvimento de uma malha, né? Por onde a gente começa? É isso aí. A maioria das vezes, né, o pessoal vem e, olha, eu comprei essa peça aqui e eu quero fazer igual, né? Ou quero isso daqui, mas eu queria que não fosse, que eu falei, não fosse em viscose, queria que fosse algodão, né? Então, tudo começa, né, por esse lado de você saber o que você quer, né? E por incrível que te pareça, eu vou te falar uma coisa. A maioria das vezes o pessoal tá vindo e eles não sabem o que quer. Por Entendeu? isso até o nome de consultor. É. Porque eles querem saber, né, do Isso. técnico têxtil, o que Ele dá, o que olha, não dá para isso. fazer, Eu o já que vai tive ou não, né? casos de pessoas que vieram com um material, né, dá um exemplo, uma blusa, entendeu? E virar para mim e falar, olha, eu quero isso daqui porque eu gostei desse toque e para ir para academia, tá? Mas esse material daqui ele vai ficar pesado, você vai começar a suar. Você parou para pensar? Não, não parei para pensar. Então tem. Então Trazer para a assim, é realidade. isso aí. Então você também tem que ter esse lado. Não é só você pegar, né? Pelo menos eu penso assim. Não é só eu pegar, a Priscila me pediu isso, então tá, então vou fazer. Tá aqui a sua ficha, vai lá, faça, né? Eu costumo questionar, tá, mas por que que você quer isso? Por que que você quer essa elasticidade? Por que que você quer esse toque, entendeu? Então, aí a gente vai e aí não tem jeito. Aí é pegar a peça ou pegar o briefing do cliente, né? Às vezes não tem nem peça, é uma foto, por exemplo. Hoje em dia é comum. Ó, eu vi isso daqui no Instagram e o que que você diz? Aí você tem que ir atrás e buscar, né? E aí a gente começar a garimpar. Graças a Deus hoje, né? Por isso que eu falo das parcerias. Existem empresas aí, vocês são uma delas, que a gente pega esse briefing, a gente passa para o teu time e fala, olha, é um produto assim, assim, assado, eu preciso de um material próximo a isso. Daqui a pouco vocês têm uma série de bandeiras lá, Rodrigo, dá um pulinho aqui, vem aqui no showroom, vamos ver, né? Hoje eu tenho lá no escritório, né? Estou começando, mas estou catalogando todas as malhas que eu já desenvolvi, então tenho lá as bandeiras, então daqui a pouco eu pego essa bandeira, ou a bandeira de uma GL, levo até o cliente, olha, era mais ou menos isso daqui, né? E principalmente quando tem a peça pronta, aí fica mais fácil ainda, que aí se a gente tem condição de cortar e desmalhar, né, seria o sonho, né? E muitas das vezes vem, mas tudo começa com isso daí, e a maioria das vezes é isso mesmo, né? Seja empresas muito grandes, fala, ó, viajei, minha esposa comprou essa blusa para mim e eu quero isso daqui para eu ter na minha confecção ou para eu vender minha malha, né? Então, geralmente é isso daí. Até das peças que a gente tem no nosso showroom, muitas das viagens que já foram feitas pela GL, no começo a gente não se atentava tanto à matéria-prima, maquinário, então tinham coisas no showroom que a gente não conseguia reproduzir aqui no Brasil. E ao longo do tempo a gente foi, né, se policiando e melhorando essa pesquisa também para justamente poder, olha, isso aqui a gente consegue reproduzir, talvez não igual visualmente ou parecido, similar, né? Mas que a gente consiga, de fato, entregar para o cliente alguma solução, né? É isso aí. Quantas e quantas vezes, né, o que você falou, a gente pega material que o pessoal traz, principalmente peça importada, e a gente olha e daqui a pouco aquele tipo de tear, né, ou aquele tipo de finura de máquina não é compatível com a realidade industrial aqui da nossa região, né? Então, o processo que vai estar inserido em determinados tipos de peça, e aí é o que você falou, vocês hoje já se policiam desde o momento da pesquisa, né? Eu tenho clientes que, por exemplo, gastam às vezes uma grana
grande na parte de pesquisa e trazem peças que, infelizmente, não vai ser possível de reproduzir, né? Então, falta justamente daí a importância de ter uma equipe capacitada ou parceiros capacitados, né? E em poder viajar, ir junto e ver, escolher, né? Mas acontece muito disso, de chegar material e aí, óbvio, mas então tudo bem, a gente não consegue fazer tal qual esse tecido. Mas o que a gente consegue? Aí a gente tem que pegar e trazer para a nossa realidade, né? E é o que eu falo, né? Eu costumo dizer que, assim, por isso que eu digo, o desenvolver é fácil, mas a minha cabeça é muito com foco na reprodução industrial, né? Então não adianta a gente fazer alguma coisa forçada, né? Ou que o custo vai ficar extremamente elevado, que, né? Não vai ser comercialmente viável. A gente tem que botar a realidade, por mais que tenha que falar, não, olha, esse daqui, infelizmente, a gente não vai chegar nesse nível, né? Então não adianta prometer tapar o sol com a peneira, né? O mercado, né? A gente tem uma característica no nosso mercado nacional, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que saber com o que a gente vai jogar. E esse reproduzir depois, né, no passo seguinte ao desenvolvimento. Então, partir para a produção. Dentro dos campos, né, da produção, desde malharia, parte do beneficiamento, o que é mais desafiador ou qual é o setor que tem mais variável, Rodrigo, hoje no teu trabalho assim de campo? Agora eu vou dar um tiro no pé, eu acho, tá? o, o, o mais desafiador, por incrível que pareça, é da onde parte essa produção, tá? Volto a falar. As empresas eu vejo que tem que se preocupar em conhecer mais aquilo que elas querem produzir, né? É você entrar de fato na indústria, tá? Então hoje a gente tem, na minha classificação de cliente, eu tenho basicamente 2 tipos de cliente na atualidade. Eu tenho cliente que eu chamo de cliente confeccionista que produz a sua malha, né? E eu tenho alguns clientes, né? Poucos clientes que eu não consigo atender muitos, que são malheiros. Eles vendem malhas para os confeccionistas, né? Então, assim, são duas. Todos dois fazem tecido de malha. Então, eu estou muito confortável no trabalho. Mas são 2 realidades muito distintas, né? E aí eu entrando especificamente no cliente confeccionista que produz a sua malha, quando eu falo que internamente para mim é o maior desafio, por quê? Porque muitas das vezes a equipe interna dessas confecções, elas tratam o tecido como se fosse de uma empresa que está vendendo tecido para ela. Então assim, mas o tecido do fulano de tal, vou dar um exemplo. Poxa, mas o tecido da Dalila não acontece isso, o tecido da Aradef não acontece isso, o tecido da Marazul não acontece isso. Né? Mas vem cá, quem está produzindo é você, não é a Dalila, não é a Marazul, né? Por isso que eles são especialistas naquilo que eles produzem, né? Então, o principal desafio, claro, eu falo, as pessoas de dentro que partem com essa produção conhecerem. Isso também acontece na indústria têxtil, vamos dizer, de venda de malha também, tá? Mas na parte de produção, de confecção é muito forte. E aí, óbvio, dentro da nossa cadeia, aí entrando sim na parte produtiva, né? Você tem que começar muito bem. Então a escolha, tudo começa com a fibra e com o fio. Então você vê quantos clientes vocês devem atender que compra 5.000 quilos, 1.000 quilos, 500 quilos, 50 toneladas. E eles não se preocupam com o teste do fio. Por mais que vocês sejam as fiações que vocês representam sejam excelentes, mas internamente eles não se preocupam. E isso é um ponto de controle. Então, negligencia isso, achando que está comprando um fio 30. E a gente sabe que existe a variação do fio 30. Ele pode tanto engrossar quanto pode afinar, né? Então, para mim, começa ali. Ali, para mim, é o X da questão. Muita gente fala, poxa, mas no beneficiamento é um ponto onde tem N variáveis, de fato. Aonde a gente vai encontrar mais variável, a gente tem equipamento diferente. Então, vamos pensar em tingimento. Eu tenho máquina longa, eu tenho máquina redonda, eu tenho capacidades diferentes, eu tenho fluxo diferente, eu tenho modelos de máquinas diferentes, eu tenho máquina que tem Teflon, máquina que não tem Teflon. Então, assim, é uma infinidade de produtos, de equipamentos. Aí eu tenho pH, eu tenho água, eu tenho operador, eu tenho temperatura. Então, aonde eu tenho mais variáveis,
é no beneficiamento. Porém, a malha tem que chegar pronta para ser beneficiada. Ela só tem que ser beneficiada, ela não tem que ser criada no beneficiamento. E muitas das vezes a gente quer resolver o problema de encolhimento aonde? Na tinturaria. Ah, não, é porque você não abriu tanto, é porque você não abriu demais, ou abriu de menos, ou ficou muito pesado, ou ficou muito leve, né? E esqueceu que você tem que pensar desde lá do fio. Então, assim, para mim, o processo mais crucial é da escolha do fio a colocar no tear. Dali para frente é uma consequência. Aquilo que eu fiz dentro do meu processo de construção de malha, fatalmente eu consigo ou melhorar ou piorar dentro do beneficiamento, entendeu? Mas se eu não começar certo, eu não vou terminar certo, não. E esse começo, né, Rodrigo, a gente até observa, assim, de muitos clientes que nós atendemos, principalmente do confeccionista, né? Ele tá comprando uma malha pronta hoje de fulano e ele quer passar a produzir a malha por conta de redução de custo, ficar mais competitivo, enfim, cada um tem os seus motivos. Sim. E a gente vê esse caminho, ele não começa de uma forma redonda, né? Ele quer começar levando o fio dele lá na tecelagem, a tecelagem vai ter que dar um jeito de rodar e a malha vai sair, né, do jeito que ele acha que Que precisa. ele idealizou, né? Sem uma ficha técnica, sem esse acompanhamento de qual Isso. fio vai usar, para qual artigo vai rodar, em qual máquina. Então, isso eu vejo que, né, é tão importante quanto, porque se ele não começar certo ali, não é lá no beneficiamento que vai corrigir. Não. Ou ainda assim, minha malha não ficou como a do fulano que eu comprava, porque o Isso. fio que você Quando vendeu eu não era comprava bom. do ciclano lá, ela vinha regularzinha, né? Entendeu? Então, assim, para essa turma, né, quem eu trabalho já sabe, eu costumo dizer que ou você é um industrial de malha, né, independente do seu porte, né, eu posso ser uma confecção que eu manuseie 1.000 quilos de malha por mês. E eu resolvo produzir minha malha. A partir do momento que eu compro meu fio, que eu mando tecer, que eu mando tingir, eu sou um industrial de malha, tão grande quanto uma Menegote, aqui de Jaraguá do Sul. Eu faço o mesmo processo que a Menegote. Eu compro o fio, eu teço e eu tinjo a minha malha. Ah, mas a Menegote é verticalizada. Aí é onde eu falo de você conhecer a sua limitação, né? Então, se eu vou confeccionista, eu vou comprar fio. Se eu não entender do meu fio, se eu não conhecer a qualidade do meu fio, se eu não tiver bons parceiros, entendeu? E eu não saber passar essa informação para minha malharia, para ela fazer a melhor malha dentro do meu padrão, para isso estar chegando dentro do meu parceirão de beneficiamento, dentro daquilo que eu estou estimando querer, esquece, vai dar ruim. A resposta é uma só, né? Não vai dar boa, né? Não, vai ser estresse, vai ser correria. Aí tem um nomezinho, né, quem é de confecção sabe bem, teme esse nome, que é o famoso reprocesso. Então, a malha não ficou legal, manchou, ou ficou fora de cor, ou a gramatura não chegou, a largura. Não, mas aí dá para recuperar? Dá para recuperar. Reprocessa. Gente, reprocesso vai ter sequela. E Não outra, tem. né? Se a pessoa Reprocesso vamos dizer, é o último caso, entendeu? Você tem que buscar a assertividade do processo. E a pessoa já passou a produzir porque ela queria ganhar em custo, né? Vamos lá. Isso aí. Né? Uma das principais razões. Isso aí. E aí Consegue ele vai precisar... o custo, né? O custo de fato, mas você gasta no reprocesso. no reprocesso. Então fica um negócio meio tipo assim, parece uma loucura, sabe? E isso no dia a dia, porque daqui a pouco você já fechou um pedido, principalmente que nem você falou, o cliente confeccionista que produz a sua malha. Então ele abandonou aquele custo da matéria-prima inicial comprada a malha, e aí ele já está com o custo dele produzindo essa malha, né? Então ele não tem mais como voltar, muitas vezes, dependendo do tipo de negociação, né? Mas por isso que eu digo, conhecer. E volta a falar, não tem, é trabalhoso mesmo, é controle. Você tem clientes aí que devem comprar toneladas, carretas de fios, e aí exige um lote de fio. Mas tem cliente que compra de 1.000 quilos, de 2.000 quilos, e não são poucos. Todo lote de fio, você sabe, ele vai ter uma oscilação, uma variação. Aí imagina, eu tenho meu fio, eu costumo ter um gráfico que a gente mostra muito bem isso. Você tem um fio que você tem uma variação.
Mas eu tenho aquela ficha técnica que a gente, vamos supor, um cliente que não tem nenhum tipo de técnico e ele pegou a ficha técnica da GL, ele manda lá e fazer naquele LFA, naquela finura, naquele diâmetro. Mas ele não acompanhou isso daqui, então ele não mexeu na variação que teve no fio, ele também não compensou na malharia. Então, daqui a pouco aquele fio ele está forçado, aí a malha com aquele fio que variou para menos ou para mais, ela vai ter uma variação aqui na malharia e vai chegar com a variação na tinturaria. A malharia segue a mesma ficha técnica e a tinturaria vai acabar na mesma largura e gramatura daquele papel que estava na mão lá da GL. Só que o produto cru não está condizendo com aquilo. O que vai acontecer? A malha vai ficar ou leve, ou pesada, ou com encolhimento, uma série de problemas que a gente tem, né? Então, por isso que eu digo, o passo a passo, fase a fase. Então, eu tenho fio, eu tenho que conhecer o fio. Existem os critérios do fio que precisam ser acompanhados. Opa, esse fio está chegando. E é coisa que a gente consegue, né? Tem fornecedores, TBM, Wilrich, N fornecedores do mercado aí que são mestres em dar tudo aquilo que a gente pede. O laudo do fio, né? É isso aí, o básico, né? E eu não preciso gastar um centavo. E aí vou ainda acrescentar. E isso que a gente tem uma rede de laboratórios aí que dá inveja em muitos lugares do mundo aí, entendeu? Que é super competente. A gente ainda tem condição de mandar e testar. Se a gente tem dúvida do nosso parceiro, ainda tem essa condição. Ah, mas isso tem custo. Sem problema. O parceiro faz isso para a gente de graça, a fiação nossa, né? E a mesma coisa na malharia. Então, ó, esse fio daqui está mais grosso. Então, será que não tem que compensar um pouco? Será que eu não tenho que ajustar? Né? Ah, ele está com mais torção, ele está com menos torção. Então, volta a falar, é a regulagem fina. Por isso que eu digo, trabalho técnico, independente do meu tipo de serviço, mas o trabalho técnico de quem produz malha, seja um confeccionista, que o foco dele é fazer a confecção, mas a partir do momento que ele entra, é importante ele saber que ele tem que colocar um técnico têxtil, uma pessoa com capacitação e dar condições para essa pessoa fazer esse trabalho, entendeu? E ter essa tratativa com fornecedor de malharia, com fornecedor de fio, com fornecedor de tinturaria e acabamento, entendeu? De estamparia, senão vai ter prejuízo. Seguindo todo o caminho correto, né, com uma ficha técnica, seja da GL ou de algum, né, técnico têxtil que elaborou aquela ficha, já é possível a gente não ter a malha exatamente da mesma forma, por conta das, né, das variáveis. Imagina, né, sem a ficha técnica. Então, reproduzir, ter padrão de produto, é uma coisa quase que assim, tu vai tentar a sorte, porque é muito difícil tu vai conseguir a mesma malha que tu rodou hoje sem uma ficha técnica, amanhã rodar da mesma forma. Pode ser que dê muito certo, mas assim, na grande maioria não é o que a gente vê no mercado. Não é. E as realidades, né, volta a falar, né, aquela menção que você fez, poxa, mas antes eu comprava e eu conseguia ter aquela regularidade, né? Para pensar, às vezes a gente comprava de um parceiro que é o que a gente chama de estrutura verticalizada. Então ele tem, às vezes a fiação é difícil, alguns têm inclusive fiação, mas vamos pensar, a grande maioria tem a malharia, tem a tinturaria e o acabamento junto, né? Às vezes até a estamparia junto. Então ele te entrega a malha dentro de um padrão, mas o parque fabril dele, a partir do momento que chega o fio, está sob domínio dele. Então uma RPM do tear é super controlada, né? Temperatura dentro de tinturaria, tipo de equipamento, se é máquina redonda, se é máquina longa, fornecedores de auxiliares químicos, de amaciantes, de etc. Entendeu? É uma realidade. O mercado de terceirização de produção, malhas em terceiros, a fabricação de malhas em terceiros, é o mesmo tipo de indústria, mas a realidade é outra. O que acontece? Daqui a pouco, no mesmo tipo de malharia, eu rodo poliéster, algodão, poliamida, viscose, é uma miscelânea. Então, se você não tomar cuidado, então, o meu parceiro ele tem 20 teares. Eu produzi minha malha 100% algodão, ele colocou no tear 1. Daqui a 3 semanas, acabou o fio, o meu tear parou. Uma semana depois, mandei fio de novo, talvez não entre no tear 1, vai entrar no tear 25, sabe? Então, assim, você não sabe em que equipamento foi feito de fato, você não tem domínio sobre manutenção, né? E olha que hoje os prestadores de serviço eles estão muito bem capacitados, mas é uma corrida contra o tempo, eles vendem a hora deles, né? Então, por isso que eu falo, essa pessoa, ela é importante ter o técnico dela para ir até esse local, por isso que eu digo,
O trabalho não é no papel, o trabalho é ao vivo ali, no tear, é dentro da tinturaria, é dentro do beneficiamento, né? Então, é importante ter essa ida e vinda no processo, para a gente tentar minimizar essas variáveis. Uhum. As variáveis vão acontecer, é fato, né? Volto a falar, malha é instável, né? O trabalho de malha é um trabalho instável. E o problema de qualidade é inerente ao processo têxtil. O processo têxtil tem muita variável, mas sem ficha e sem acompanhamento, aí o negócio é sofrível mesmo. E o acompanhamento, Rodrigo, quando ele acontece, né, de forma em que acompanhe realmente, de fato, desde o fio, malharia e né, todos os processos, todas as etapas, né? Uma vez que você pegou alguma dificuldade, algum problema em alguma dessas etapas, para você corrigir, é muito mais rápido e muito mais assertivo do que lá depois, quando recebeu a malha, tá lá com a malha na mesa de corte, pronta Imagina. para produzir. Claro. Então, aí minimiza também alguns problemas nesse meio do caminho. Imagina, eu tenho casos hoje que a gente chega ao ponto de receber algum material fio, por exemplo, e vira e fala, olha, esse fio aqui ele está com um pouco, não é que está fora da torção, ele está dentro da torção permitida, que aquele fio de malharia ele é permitido para aquele tipo de título, porém ele está um pouco acima daquilo que eu estava acostumado a receber. Então eu sei que eu tenho que tratar isso de maneira diferente, ou pelo menos ter um olhar diferente para ver como ele vai se comportar na malha crua e como isso vai se comportar na tinturaria. Então daqui a pouco eu tenho ações que eu posso fazer, olha aí, eu conhecendo o meu fio, para eu corrigir alguma rota dentro do meu processo. Eu tenho esse tempo hábil antes de se tornar um reprocesso, antes de tornar um problema crônico. E às vezes essa informação, que isso daí é uma coleta de dados, eu pego, eu municio a Priscila, que é a minha fornecedora de fio, e falo, Priscila, olha só, toda vez que o fio passa de 21 torções por polegadas, ou a partir de 20 torções de polegada, cara, no meu processo, eu sei que ele está dentro, é um fio padrão, mas dentro do meu processo, eu começo a me esbarrar com situações que eu não estou conseguindo controlar. Tem como você aí, com um parceiro nosso, conseguir nessa fiação o fio com essa... Rodrigo, vou passar para o pessoal da área industrial. Às vezes o pessoal da área industrial até me agradece. Eu recebo vários relatos do pessoal e falar, cara, pô, aquilo lá foi fantástico, porque ajudou a gente em N outros clientes, entendeu? Por quê? Porque está sendo feito um trabalho de maneira correta. Não no intuito de prejudicar a fiação, ou querer ser chato, ou querer, entendeu? Não, mas é buscando o quê? A efetivação do processo. Entendeu? E isso daí acontece na malharia da mesma forma. Eu costumo dizer que na malharia, né, que vocês devem receber bastante solicitação. O pessoal compra fio e deve sair mais ficha do que fio, eu acredito, no dia a dia. Né? Todo mundo quer as fichas, né, para fazer. O pessoal vira para mim e fala assim, poxa, não, mas a minha ficha técnica está igualzinho. Eu falei, justamente por isso, você está errado. Ela não tem que estar, não estou falando que ele tem que fugir totalmente da ficha. Mas não é que tem que estar igualzinha. Ele tem que olhar a ficha e falar, peraí, eu tenho que mexer em alguma coisa, porque o fio já não é mais o mesmo. Aquele fio que a GL desenvolveu, ele talvez tenha uma característica que a gente não sabe. Então a gente tem que conhecer o nosso fio, ver como é que está se comportando, entendeu? E muitas das vezes, quando está em desenvolvimento, a gente tem a chance de corrigir. Agora, quando a gente está colocando ali um pedido que já tem prazo de entrega, que se não cumprir tem multa, aí o buraco é mais embaixo, às vezes não tem esse tempo, entendeu? E aí a gente sacrifica a qualidade do produto, né? E esse passo que antecede essa ficha técnica, que é, por exemplo, a análise do laudo do fio, né? Então, as fiações fornecem sim o laudo, né? Sim. A maioria das fiações fornece. Sim. Mas não é só ter o laudo em mãos, né? Não, É saber olhar, ler né? esse laudo, identificar, Não é só ver. pedir, né? Exatamente. Tem que E não saber. confiar que tendo esse laudo, vai entregar na mão do prestador de serviço e ele vai fazer isso Também pela não. empresa. Assim, Também pode não. até ser que existam Claro, prestadores de serviço muito tem. bons que façam, Então, mas dificilmente ele vai parar, né, a produção dele, sendo que ele está ganhando por hora, para poder fazer um trabalho que... e vamos pensar, né? Volto a falar. O pessoal às vezes quer terceirizar, a gente está terceirizando, eu sou dono de uma confecção, eu terceirizo a minha produção, certo? Eu compro o fio,
O único material que eu compro é o fio, e eu compro a mão de obra de uma tecelagem, eu compro a mão de obra de uma tinturaria. E essa malha, meu fio processado, ele volta para mim na forma de malha, acabada, para eu cortar e costurar. Mas muitas das vezes o pensamento desse industrial de confecção, do gestor, ele também quer terceirizar a qualidade, que é isso daí que você falou. Não, mas ele lá que tinha que ter visto. Peraí, o fio quem está comprando é você. Não, mas eu comprei porque ele que me indicou. Não, tudo bem, mas ele só te indicou. O fio quem está comprando é você. A tecelagem, quem escolheu foi você. Você que tem o domínio de... Você que tem a mão. Você trabalha com a tecelagem A ou B. Entendeu? Mesma coisa o beneficiamento. Você quem escolhe o seu parceiro. Então, assim, a qualidade é sua. Por isso que é o que eu falo. Ah, mas a malha do fornecedor, que aí sim é um fornecedor de malha. Poxa, eu não tinha esse problema. Mas tá vendo? A malha que eu processei na tinturaria da GL lá, a malha da GL, ela tá me dando problema. Não é a malha da GL, a malha é minha. A tinturaria é a GL, entendeu? Então, nunca, nunca, nunca terceirizar a qualidade. Qualidade é um problema daquela empresa que está mandando produzir, entendeu? Então, por isso que eu defendo, né? É o trabalho técnico, né? Seja um técnico têxtil, né? Ou seja um técnico prático. Eu conheço muitos técnicos práticos que dão de 1000 a 0 em vários técnicos têxteis e não tem formação. Eu aprendo muito, inclusive, tá? Então, assim, mas o trabalho técnico tem que ser respeitado. A gente está falando de performance de produto, a gente está falando de resultado, né? E não é brincadeira. Fio é muito caro, tecer é caro, tingir e acabar é caro, né? Então, a gente, no final das contas, aquilo que seria a vantagem se torna um maior prejuízo de uma confecção. E pensando também nesse processo produtivo, Rodrigo, a gente vê os clientes buscando, né, produzir a sua malha para conseguir melhorar o seu custo e, consequentemente, ser mais competitivo no mercado. Mas o que muitas vezes os clientes acabam não observando é como que ele vai calcular, né? O que ele precisa considerar nesse processo produtivo? Sim. Porque uma vez que ele está comprando a malha pronta, ele compra a malha, né, do A, do B, do C, e se no meio do caminho tiver qualquer problema, ele vai lá cobrar do A, do B e do C. Isso aí. Uma vez que ele passa esse processo para ser produzido internamente, mesmo que prestando, né, serviço ali de malharia, de tinturaria, essa responsabilidade passa a ser dele, né? Ele assume isso, né? Ele assume isso e assume o risco do processo, que é como a Sim, gente fala, né? sim. Então, assim, quando que vai valer a pena ou não produzir a malha? Isso aí. Né? Considerar todos esses processos que vão ter, essa prestação de serviço, né? Essa dependência de outros fornecedores também. É isso aí. A indústria, né, ela tem existe o preço de venda de um tecido de malha, vamos chamar assim, independente do tecido, existe a variação de mercado, né, entre concorrentes, mas muita gente olha e fala assim, poxa, mas é muito caro, se eu produzir vai ficar mais barato, né? Vamos lembrar o seguinte, volto a falar, eu disse uma frase ali, é inerente ao processo têxtil a gente ter variações, né? E como é normal, né? Normal que eu digo assim, claro, um volume controlado. A gente vai ter um nível de não conformidades, a gente vai ter defeito. Eu não consigo produzir malha sem fazer furo. Eu não consigo dar uma continuidade numa produção sem ter uma emenda entre rolos. Eu produzo dentro do TA rolos. O cone, ele tem um começo e tem um fim, o cone de fio. Então, ele vai ter uma emenda. Aquela emenda pode gerar um furo. Então, fatalmente, em determinado momento, vão acontecer defeitos. Mas isso tem que ser controlado, né? Essas indústrias verticalizadas que vendem malhas, elas têm o preço de venda dela? Tem. Muita gente pode pensar, poxa, mas é caro. Se eu produzir, vai ficar mais barato. Mas dentro daquele custo está todo o custo de segunda qualidade, de reprocessos, porque também, mesmo você controlando, vão ocorrer processos, né? Então, não é tão simples. A matemática não é esse filminho americano, não. Eu comprar fio custa tanto, eu tecer custa tanto, eu tingir custa tanto. Você tem perda, você tem erros, você tem diferenças de tonalidade, você tem uma série de atributos que isso daí vai acontecer. E isso vai gerar um nível de não conformidade, um nível defeituoso, entendeu? E é o que você falou, não é uma matemática simples. Não, mas antes do meu... quando tinha lá um meio rolo com defeito X, defeito de malharia, eu ia para o meu fornecedor de malha, reclamava dele e ele me repunha.
ou ele me indenizava, não sei, né? Peraí, mas ele te vende a malha. Então, ele sim é responsável pela qualidade daquela malha que ele está fornecendo. Daqui a pouco, o teu parceiro ele produziu 10 toneladas e deu meio rolo de uma agulha quebrada, de um furo, não sei, de qualquer defeito de malharia. Aquele meio rolo não vai ser indenizado, né? E não tem muita lógica, porque isso daí está dentro de um contexto industrial, claro, não em sequência, né? Mas dependendo da quantidade de defeito, isso está dentro do processo. E quem for industrial, por isso que eu falo, uma coisa é você ser comprador de malha, outra coisa é você ser industrial de malha. Aí você tem que entender que dentro desse custo que você forma, você vai ter também as suas variáveis. Então, por isso que é o que você falou. E aí entra naquele primeiro papo que a gente teve. Tudo começa lá no início. Eu quero produzir. Beleza. Você está comprando de quem? Não, estou comprando da Priscila. Quanto é que você está... Já teve casos de cliente me chamar e falar assim, Rodrigo, eu quero produzir essa malha PV. Perfeito. Então vamos fazer... Eu falei, tá, que fio eu compro? Calma. Vamos colocar no papel. Você quer produzir a malha PV. De quem você compra? Não é que eu queira me meter na compra da pessoa. De quem você está comprando? Eu compro da Priscila. Você comprou da Priscila? Está pagando quanto? Estou pagando tanto. Na cor branca, na cor clara, média. Nesse grupo de cores estou pagando tanto por quilo. Ok. Eu vou para o mercado, faço uma pesquisa de uma média e levo um estudo de custo para esse cliente. Vai custar tanto. Você está economizando, vou chutar, centavos. Poxa, ficou um pouco mais barato, mas eu pensei que ficasse bem mais barato, é verdade, né? Só que a Priscila, ela compra container, ela tem uma parceria fechada com a Avante, entendeu? Ela consegue trazer aí toneladas e toneladas de PV. Então você nunca vai conseguir, pelo menos nesse primeiro momento, chegar nesse patamar da Priscila aqui, né? Então eu viro para esse cliente e falo, cara, faz o seguinte, não compra. Rodrigo, mas então, eu queria produzir malha, só faz PV? Não, malha de algodão. Nesse cliente, no caso, a gente teve essa situação. A malha de algodão, ele estava pagando um pouco mais caro, então ali ficou um custo atrativo e eu falei, perfeito, então algodão, né, algodão nacional, a grande maioria compra, aí ele ficou num patamar de preço que ele conseguia, a gente continuou produzindo algodão para ele. O PV... ele continuou comprando do parceiro dele, que faz muito bem feito, entrega uma regularidade fantástica, e ele não se incomoda, entendeu? Então, às vezes, essa análise antes de... não é que eu não queira trabalhar, quanto mais trabalhar, para mim, melhor. Não é que ele não queira vender o fio também. Isso aí. Mas eu acho que eu tenho que ter essa responsabilidade também e falar, olha, não entra nessa barco furado, né? Nem tudo que brilha é ouro, né? Sem contar também que nesse processo, falando de custo, claro, né? Como às vezes a diferença de centavos não vai valer a pena, a gente tem o time de todo o processo também, né? Sim, o lead então, time, desde a hora de receber o fio, né? Tem, sei lá, um fio importado, tem a variável ali da importação, às vezes chega, às vezes atrasa. Frete, né? Frete, se for um fio nacional de algodão, mesma coisa, depende de onde está a fiação, tem o prazo logístico também. A vaga na malharia para poder rodar. Por isso que eu digo, você não tem essa regularidade de produção. Então, é toda uma logística, todo um preparativo, toda a tua cadeia produtiva, entendeu? Ninguém vai parar o tear na hora para colocar aquele material teu na tua especificação, entendeu? Então, é onde acontecem os erros. Que aí você se vê, né? Não se vê forçado, mas você se vê ávido como industrial de confecção, querendo produzir. Não, é uma meia malha igual qualquer outra aí que você está fazendo. E não, mas coloca ali na sequência. E daqui a pouco o fio que o cara estava trabalhando, sei lá, ele tem uma regulagem específica, o Rodrigo foi lá e ajustou especificamente para num ponto específico super fechado. E ele, alguém mandou pro cara da malharia colocar naquele lá, que ele viu um pedaço da malha crua, e colocou, e daqui a pouco aquele fio que ele colocou tem mais irregularidade que o meu, e começou a dar um monte de furo. O cara da malharia vai parar, vai ligar para ele, pro cara da confecção, vai falar, tá furando aqui o teu fio, o que eu faço? Devolvo? Não, mas eu não tenho tempo. Se eu abrir o ponto, vai rodar. Então pode abrir, mas aí abrir o ponto, o que vai acontecer? Não sei. Padrão não vai existir, não tem como, né? Começa de um jeito, no meio é outro e no final já é outra história, né? Então é por isso que eu falo. Aí é o que você falou. Então não é só você fazer por fazer. E não é só você comprar o fio e você saber que a tua matemática vai dar esses centavos. Mas tem
toda uma sequência industrial que você precisa estar muito ciente. Você tem que estar seguro, volto a falar. A palavra para mim é segurança. Você tem que estar seguro em tudo aquilo que você faz. Seja no fio que você vai comprar, no fio que você vai receber, no teu parceiro, na ficha técnica que você vai colocar, entendeu? Você tem que estar com tudo isso daí na mão. Dentre todas essas funções que hoje o técnico têxtil opera, né, Rodrigo, desde da assessoria, consultoria, como a gente fala, né, acompanhamento da produção, qual vantagem assim que você cita como primordial para esse trabalho prestado, né, para as empresas? Então, para mim é essa assertividade do do tecido, no caso, né, eu trabalho com tecido de malha, do tecido de malha para a finalidade que ele vai ter, entendeu? Então, assim, dependendo do segmento, dependendo do tipo de material que você vai fazer, seja ele o mais simples, o mais básico possível, não arrisca. Então, por isso que eu digo, você tendo uma parceria interna, volto a falar, um funcionário interno, um técnico têxtil, né? Não um contratado, mas conta com alguém que vai olhar com olhares de têxtil para aquele tecido, para aplicação específica, entendeu? Então, isso para mim é a grande vantagem. E esse olhar, ele vai te facilitar no lado produtivo. Então, quando você não tem esse olhar, parece que existe aquele ditado, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vale, né? Então, a mesma coisa serve também na parte têxtil. Ah, eu quero só uma meia malha de algodão, é só uma malhinha de algodão, entendeu? Vou fazer Para camiseta. fazer camiseta, né? Então, assim, mas aí compra um fio open-end, ou compra um fio penteado, ou mistura um open-end com penteado, ou um vortex, sabe? Mas não sabe o que aquilo em si significa, o que aquilo vai repercutir no teu material, né? E o que aquilo dentro do processo vai desencadear na sua malha, que você vai receber e que você vai ter que cortar, vai ter que costurar, vai ter que bordar, vai ter que estampar, né? E alguém vai ter que vestir, né? Então, para mim, o principal, se eu fosse escolher, é óbvio que o cerne é a produção, mas para mim o principal para as empresas é saber que o meu produto está adequado para aquela finalidade. E aí, quando eu falo finalidade, não é só do confeccionista. O malheiro, por exemplo. Ah, vamos desenvolver um tecido. Por que vamos desenvolver? Não, porque o meu concorrente lançou. Mas não fica só olhando o que o concorrente lançou, mas vem cá, ele lançou aquilo dali, quem é que está consumindo aquilo? Para que está consumindo e para que está usando? E aí sim, em cima daquilo dali, vai em cima daquilo que talvez o teu concorrente esteja deixando de lado, e aí você traz uma série de atributos para suprir aquilo dali. Ah, mas não pode ficar caro. Aí são características do processo. Então aí você vai limitando e aí você vai desenhando em cima. Aí tu cria o... Mas essa visão, para mim, acho que é a visão principal. É a Você virada de saber, chave. é a virada de chave. Aí você começa a dominar desde do brotar do produto, entendeu? Porque você querer copiar, porque a Priscila está fazendo o produto, está vendendo bem, e achar que eu também vou fazer, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? É sempre mais fácil de olhar, né, de Só fora. que ninguém sabe qual é o aparelho que o vizinho tem lá, o que ele faz para roçar, que horas ele acorda, né? Só vê a grama. E o olhar também das empresas, ou de algumas empresas, né, Rodrigo, enquanto contratar um técnico têxtil interno, ou seja, né, alguém que vai prestar esse serviço, muitas vezes esse olhar é de um custo a mais no teu processo, né? Sim. Quando, na verdade, a gente entende que se a gente for considerar todas essas variáveis que podem acontecer no processo, a entrega do produto final, a gente minimiza muita coisa, né, nessa cadeia e acaba sendo muito mais assertivo e até competitivo também no processo. Eu costumo, né, graças a Deus, eu sempre trabalhei, volto a falar, trabalhei na modalidade, né, CLT, né, eu sempre fui funcionário de uma empresa, né, então trabalhava só para Marisol, né, de Clatex, né, mas hoje eu vejo assim, os clientes, eles pensam que assim, não vou ter um técnico, porque isso daí vai ser um custo a mais, né? Graças a Deus, os clientes que eu tenho hoje, eu costumo dizer, é cliente de longevidade. Eu tenho clientes de 6 anos, 7 anos, entendeu? Eu não fico trocando de cliente, né? Por quê? Porque eu gosto de fazer trabalho de estar acompanhando, vendo, crescendo com a equipe,
tenho cliente que é começo, meio e fim? Tenho sim, já, né? E tem alguns que a gente começa um trabalho e termina, né? Mas o trabalho, ele termina o contrato, mas volta e meia ele me chama para uma outra situação. Você está me entendendo? Então, assim, nesses últimos anos, né, pós-pandemia, mas agora, os 2 últimos anos, o mercado não está tão bom assim para o nosso mercado têxtil. Por incrível que pareça, para mim, eu tive que recusar serviço. Por quê? Porque muitas empresas viram que elas estavam tomando na cabeça, porque estava ficando material parado em estoque, tendo muito problema de qualidade, clientes insatisfeitos recebendo confecção, recebendo malha, entendeu? E então, assim, eu acho que começou o mercado há muito tempo já, mas agora começou a ficar latente essa situação, entendeu? E claro, aí é uma coisa que é dolorida em todo o mercado, né? A parte da mão de obra tá muito complicada de maneira generalizada, né, em qualquer segmento, né, não só no têxtil. Então, assim, com essa falta de mão de obra em todos os segmentos, fica mais latente ainda quando você não tem pessoas acompanhando o teu produto. Então, daqui a pouco, a decisão de o que eu faço? Eu continuo tecendo ou não continuo tecendo? Um material na tinturaria, ó, não está chegando na gramatura. Aí tem mais 3 toneladas para liberar. Essa pergunta vai vir para alguém dentro daquela empresa. Quem é que toma essa decisão? Quem é que manda ir para frente ou para trás? Entendeu? Então, então, se é caro, eu não digo que é caro, né? Caro é você não saber aquilo que você quer, né? Então, se você não sabe, não fez o teu custo, não está ciente, aí sim. Agora, você pegar o material, fio, volta a falar, em colocar serviço e você não acompanhar, aí realmente é caro, aí é caríssimo, né? Para você ter alguém, volta a falar, interno ou contratado, se eu fosse ter uma empresa, não querendo ser contra mim, eu colocaria alguém interno. Eu defenderia, poderia até pegar, de preferência o Rodrigo, pegar para ajudar a moldar essa equipe. Mas eu me preocuparia em montar uma equipe interna, entendeu? Mas tecnicamente dizendo, pessoas competentes ali para tocar esse barco. Eu ia te perguntar agora, né, qual é a dica que fica então para todos, né, os clientes, ouvintes, né, e empresários que nos ouvem, mas acho que já tivemos então a dica, né? Para mim, a dica principal, assim, ó, essa é uma das dicas que é você ter um corpo técnico dentro da sua empresa, tá? Terceirizado ou interno. Mas eu tenho uma dica, acho que ainda principal, que é o seguinte: todo mundo tem dor. Todas as empresas vão ter dores, tá? Mas só quem passa é quem tem parceiro. Então, assim, empresas parceiras, você tem que ter muita empresa parceira. Quando você entra numa produção industrial, têxtil, que é o meu mercado que eu conheço, não posso falar por outros. Quando você entra na parte de fibras, fiação, tecelagens, tinturarias, e aí tem uma série de outras indústrias ao redor, fabricante de máquina de teares, golas retilíneas, agulhas, óleo, né? Então, olha quantos fornecedores. Aí, se eu entrar na parte de tinturaria e acabamento, fiação, né? Meu Deus do céu, eu esqueci que faz anos que eu não converso com o Ricardo lá da TBM, mas o pessoal que faz manutenção, escartamento, engrenagem, sabe? Olha, é uma infinidade. Parceria, mas parceria de verdade, você trocar informação, você. Então, para mim, isso daí para mim, é dica de ouro, né? Hoje eu agradeço, né, as empresas que eu tive, né, aos professores, e professores que eu digo tanto de escola quanto de vida, né? Porque a parceria é o que faz o diferencial no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu resultado. Se eu não tenho parceiro, se eu não posso ligar para a Pri, se eu não posso ligar para a Josi, daqui a pouco você, Rodrigo, eu não consigo te ajudar, mas olha, vou te ligar com o Ricardo, fala lá com ele, vou falar para você falar com fulano na TB, na Avante, entendeu? Se eu não tenho parceiro, se eu não tenho um parceiro dentro da tecelagem que ele entende do TA, entendeu? O mecânico lá me dá aula, entendeu? Eu sou técnico, mas eu não sou mecânico, né? Então, é bem importante isso. O tintureiro, o cara da rama, né? Então, assim, o vendedor de malha,
a pessoa que está vendendo, o lojista que vende a peça, entendeu? Então, volto a falar, se você não tiver parcerias, e parcerias com empresas, com pessoas, olha, para mim a dica principal é essa daí. Dica de ouro. Dica de ouro para mim é parceria. Fecha Rodrigo, a parceria. em nome da GL, a gente te agradece, né, pelo Eu teu que tempo, de agradeço. ter vindo aqui bater um papo conosco, né, por toda a parceria ao longo desses tantos anos Meu aí, Deus. desde o seu Gabriel, Caetano e aí Josi, todo mundo, né, Isso porque aí. é Turma muito boa. solicitado por todas as pessoas do nosso Não, time, né, então tá a gente bom. te agradece por toda a ajuda e também pelo teu tempo de vir aqui compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com os nossos ouvintes, né. E se tu quiser deixar um recadinho pro pessoal, fique à vontade. Não, eu que agradeço aí, agradeço a GL, né? Parabéns pelo podcast, sou fã, assisto todos, né? Assisto mais de uma vez até para aprender, né? Caetano aí, fora da curva, parceirão, tá? Conheço há muito tempo já também. E ao time, Josi, você, não vou falar o nome de todas as meninas, senão elas vão brigar comigo depois. Júlia, entendeu? Muito obrigado mesmo e a todo mundo aí, né, da indústria, C-Ticket, meus clientes, né, que eu tenho hoje, só tenho a agradecer, só gratidão mesmo. A Tá gente bom? que agradece. É isso, pessoal. Ficamos aqui então com mais um episódio do GL Cast. Até a próxima.